Olá, apoiadores Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor de História João Carlos e vou trazer para vocês temas relevantes da história. Hoje nós vamos tratar sobre as 7 constituições que o Brasil possuiu. Essas constituições estão inseridas em contextos específicos. Então nós vamos trazer um pouquinho do contexto e trazer as principais características de cada constituição. A primeira Constituição do Brasil, ela nasce no contexto da transição do Brasil colônia para o Brasil monárquico. Então, em 1822, o imperador Dom Pedro, que ainda não era imperador, ele vai proclamar a nossa independência. A partir daí, ele passa a ser o imperador do Brasil, Dom Pedro I. E em 1823 ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a primeira Carta Magna do Brasil. Porém, essa Assembleia Constituinte era formada por ricos proprietários de terra, ricos comerciantes, juristas, e ela não contemplava poderes absolutos ao imperador. Isso desagradou demais Dom Pedro I, que mandou cercar o local da Assembleia Constituinte e os constituintes se fecharam durante uma noite para finalizar o texto constitucional. Essa noite foi chamada pela história de Noite da Agonia. De manhã, as tropas do imperador invadiram a Assembleia e tomaram o texto constitucional. Esse texto constitucional foi considerado inválido, não chegou a ser promulgado. E essa Constituição invalidada foi apelidada de Constituição da Mandioca, porque era um costume dos ricos proprietários fazerem uma alusão à quantidade de pés de mandioca que podiam ser plantados nas suas propriedades, competindo entre si na quantidade. Então, ficou apelidada como Constituição da Mandioca, invalidada por Dom Pedro. Assim, Dom Pedro I, imperador do Brasil, convocou 10 brasileiros natos, todos eles ligados à parte jurídica, e elaboraram um texto constitucional. Esses brasileiros, eles se dedicaram e se inspiraram na Constituição Francesa. E o texto constitucional, ele vinha de encontro aos interesses do imperador. Então vamos às características principais da primeira Constituição do Brasil, e também a única Constituição do período monárquico. A Constituição de 1824, ela atendia os interesses do imperador e, por isso, era uma monarquia, o regime de governo era uma monarquia hereditária. O Brasil passa a ter 4 poderes. Os 3 poderes que são de origem iluminista, que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Executivo, imperador e seus ministros. Legislativo, a Assembleia Constitucional, que era a Câmara dos Deputados, junto com o Senado Federal. E o poder judiciário por tribunais de justiça, que eram escolhidos pelo imperador. Todos os tribunais provinciais, na época não existiam estados, eram províncias, e todos os tribunais provinciais, eles eram escolhidos pessoalmente pelo imperador. E tinham um cargo vitalício. Olha que interessante. Bem, e o quarto poder? O quarto poder era o poder moderador. O poder moderador era exclusivo do imperador. Ele constituía na seguinte função: o imperador tinha o direito de intervir em todos os outros poderes, mudando decisões e até destituindo membros do Senado, membros da Câmara e membros da Justiça, caso fizessem algum tipo de lei ou algum tipo de decisão judicial que desagradasse o imperador.
O poder moderador dava um caráter absolutista à Constituição de 1824 e gerou revoltas em algumas partes do território brasileiro, como a Revolução da Confederação do Equador, em 1824, que foi totalmente oposta aos poderes absolutistas do imperador Dom Pedro I. O voto foi uma questão também muito interessante, muito peculiar durante a Constituição de 1824. Nós temos o voto censitário, ou seja, por renda. Só poderia ser eleitor quem possuísse renda de 200 mil réis anuais. Então isso aí limita muito o eleitorado brasileiro. Só podiam ser eleitores homens livres. Nós vivíamos num período de escravidão negra, então só homens livres poderiam votar. Mulheres e escravos estavam vetados, não poderiam votar. Para ser candidato a deputado federal, você tinha que ter uma renda de 400 mil réis anuais. E para ser senador, você tinha que ter uma renda superior a 400 mil réis anuais. Então, era uma Constituição feita por uma elite que comandava o país e não houve participação e não abarcava os direitos de toda a população. O catolicismo, ele era a religião oficial garantida na Constituição. A liberdade de culto não existia. Quem tinha outra religião só poderia exercê-la em âmbito familiar e nunca em âmbito público. A capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro, porém ela não estava sujeita às leis da província do Rio de Janeiro. A província do Rio de Janeiro tinha como capital a cidade de Niterói. Lembro que ainda não existia o conceito de Distrito Federal. Por isso, não existia um estado que abarcava a capital do Brasil. Ok? Vamos à próxima Constituição, que é a Constituição de 1891, a segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana. Ela marca o contexto da transição do Brasil monárquico para o Brasil republicano. Em 1889, no dia 15 de novembro, Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele destitui o imperador Dom Pedro II. Era o fim da monarquia no Brasil e o início do período republicano. O primeiro período republicano é conhecido como República da Espada, porque nós tivemos 2 presidentes advindos da classe militar, o presidente Deodoro da Fonseca e o presidente Floriano Peixoto. Foi durante o governo de Deodoro da Fonseca, que foi um governo provisório, que foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte elaborou a nova Carta Magna do Brasil em 3 meses. E ela era formada, em sua maioria, por cafeicultores paulistas, uma oligarquia cafeeira, certo? E que, na Carta Constitucional, defendeu muito dos seus interesses. A Constituição de 1891, ela tinha como sistema e regime de governo o sistema republicano presidencialista. E os estados seguiram o sistema federalista, certo? Ainda se usava a questão de presidente de estado para cada estado da federação. Não era governador de estado, ok? Bem, o estado se tornou laico. Aboliu-se a questão de religião oficial. Com o estado laico houve a separação do estado para as questões religiosas. Estavam separadas. Assim, o estado ele assume o dever
de emitir documentos civis, como certidão de nascimento, certidão de casamento civil e certidão de óbito, que antes eram atribuições dadas à Igreja Católica. A questão do voto também houve alteração, porém continuou sendo bem elitista. O voto era um voto masculino, só podiam eleitores acima de 21 anos votarem. O voto, além de ser vetado para as mulheres, ele tinha como característica apenas abarcar as pessoas alfabetizadas. Portanto, isso reduz muito a quantidade de eleitores, porque o Brasil possuía apenas 1% de pessoas alfabetizadas no seu território. Por isso a nossa Constituição ela acaba não privilegiando a maior parte da população na questão da eleição de pessoas. O voto deixa de ser censitário, porém as eleições passam a ter um custo e geralmente as pessoas que tinham mais condições financeiras é que podiam se candidatar a cargos eleitorais. O sistema de provincial foi também estabelecido pela Constituição e também pela primeira vez na história foi estabelecidas as assembleias provinciais, ou seja, os estados brasileiros agora poderiam ter suas próprias assembleias legislativas. Essa Constituição ela descentraliza o poder presidencial, dividindo para os estados da federação os poderes, tá? Daí nós temos aí um longo período de república oligárquica ou a chamada República Velha, até que em 1930 o ex-governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, apoiado por uma classe de tenentes e também por membros da população que estavam descontentes com a República Oligárquica e também sob o contexto da queda da Bolsa de Valores de Nova York, que gerou um grande prejuízo para o Brasil, que era exportador de café e por isso teve as exportações limitadas, existia um descontentamento geral em relação à República Velha, à República Oligárquica. E assim, Getúlio Vargas rumou do Rio Grande do Sul com o apoio do Exército Brasileiro e destituiu o presidente Washington Luiz. Foi um golpe de Estado. E assim começa o período provisório do longo período Vargas. Esse período provisório vai de 1930 a 1934 e Vargas se estabelece como um presidente provisório. Provisório porque ele anulou a Constituição de 1891. Ela deixa de existir. E daí ele convoca uma nova Constituição, que vai ser elaborada pela Assembleia Constituinte e vai dar origem à Carta Magna de 1934. A Constituição de 1934 ela foi muito inovadora em vários sentidos. Assim como a Constituição de 1891, ela manteve os 3 poderes. Como a Constituição de 1891 ela aboliu o poder moderador e o Brasil continuou sendo uma república presidencialista dividida em estados federados, tá? Uma federação de estados, com autonomia legislativa entre si. A questão do voto foi um avanço muito grande. O voto passou a ser para maiores de 18 anos, em regime de sufrágio universal. O voto passou a ser permitido para as mulheres, uma grande vitória para as mulheres. E o voto, infelizmente, antes na República Velha, ele era um voto aberto, você assinava o cartão seu de voto.
o que expunha o seu voto e dava margem a fraudes. A partir da Constituição de 1934, que é a terceira Constituição brasileira e a segunda Constituição republicana, o voto passou a ser secreto. E isso coibiu bastante as questões de fraude, porém ainda existia muita fraude eleitoral. O Brasil passa a ter uma nacionalização dos recursos minerais que são extraídos do solo brasileiro, não permitindo a exploração de empresas estrangeiras no nosso território. Isso vem de encontro com uma política nacionalista de Getúlio Vargas. E também a Constituição de 1934 estabeleceu o regime de empresas estatais monopolistas, que monopolizavam certos mercados, como da eletricidade, energético, do petróleo e da siderurgia, não permitindo concorrência privada. E assim nós temos o governo Vargas constitucional, que vai de 1934 a 1937. Porém, o Brasil nesse período vivia um contexto internacional de disputas entre comunismo e regimes autoritários nazi-fascistas. Esses três regimes autoritários, o comunismo, o nazismo e o fascismo, no ambiente mundial, acabou impregnando a política do Brasil neste período. O Brasil, em 1935, passou por uma intentona comunista, comandada por Luiz Carlos Prestes. Então, o risco de tentativa do poder pelos comunistas era muito grande. Assim, Getúlio Vargas, que tinha uma simpatia pelo regime fascista italiano e pelo regime nazista alemão, ele forjou, através dos seus militares, uma carta que foi descoberta no processo eleitoral de 1937, que foi considerada um documento, o documento Cohen, né? Hoje sabe-se que esse documento foi forjado, mas nesse documento deixava claro que haveria uma tentativa de golpe logo que acontecesse o pleito eleitoral em 1937, que daria um mandato a partir de 1938. Assim, Vargas dá um golpe de Estado, anula a Constituição de 1934 e impõe, ortoga, uma Constituição nova, que é a Constituição de 1937, apelidada de Constituição Polaca, porque ela era toda baseada na Constituição fascista da Polônia de 1935. Essa Constituição ela restringiu muito os direitos dos brasileiros. Ela criou a censura prévia aos órgãos de imprensa, ela anulou as eleições estaduais. Agora, o presidente da República indicava interventores para os estados. E também a justiça eleitoral ela passa a ser anulada. Quem decidia as questões de pleito eleitoral era o próprio presidente da República. A censura prévia ela foi estabelecida a todos os meios de imprensa, lembrando que existiam 3 meios de imprensa, revistas, jornais e rádio. E foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que estabelecia a censura e também impunha programa A Hora do Brasil para divulgação obrigatória dos feitos do governo. O voto ele continuava sendo agora restringido, não podia ser mais para cargos de governadores de estado, né, que eram os presidentes de estado, estava proibido, porém no legislativo ele estava liberado e continuava com os mesmos moldes da Constituição de 34. Foi proibido o direito à greve e houve previsão não regulamentada na Constituição de pena de morte a quem oferecesse risco ao Estado brasileiro. Ok? Bom, essa Constituição ela acabou caindo por terra quando o nazifascismo foi derrotado na Europa. Ficava incoerente
o Brasil ter mandado tropas para lutar contra ditaduras na Europa, ditaduras fascistas e nazistas, e nós temos um ditador no Brasil. Então, os militares brasileiros, conscientes que o mundo livre havia vencido, eles acabam retirando Getúlio Vargas do poder, e assim nós temos a volta do período democrático, que vai iniciar-se em 1946, com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra tem como missão também estabelecer uma nova Constituição. Então ele convoca uma nova Assembleia Constituinte, a Constituição de 1946. Vejam, a Constituição de 1946, ela é a 5ª Constituição brasileira e a 4ª Constituição republicana. E ela mantém o regime presidencialista, republicano, federalista. Estabeleceu igualdade perante todos diante da lei, determinou a inviolabilidade da propriedade privada e também dos correios. As mensagens durante o período do Estado Novo, que é a ditadura do Estado Novo do Vargas, dava o direito dele violar correspondências privadas. E ele, nessa Constituição, Eurico Gaspar Dutra deixou bem claro que haveria uma inviolabilidade das correspondências privadas. O direito de formação de sindicatos foi estabelecido, principalmente os sindicatos classistas, né? E também o direito de inviolabilidade da residência do indivíduo, só com mandato judicial que poderia ter prisão no domicílio, ok? E também a questão do voto voltou a ser sufrágio universal para maiores de 18 anos, eleições obrigatórias, né, voto obrigatório para todos acima de 18 anos. Essa Constituição perdurou até 1967. Lembrando que em 1964 o Brasil corria um risco iminente de imposição de uma ditadura comunista no nosso país, com os plenos poderes dados ao João Goulart. João Goulart, ele era ligado à ditadura comunista chinesa e começou a querer implantar uma série de reformas estruturais de base no Brasil que tinha inspiração nos moldes comunistas, que tirariam, que mexeriam em questões importantes como propriedade privada e demais outros poderes que os brasileiros tinham sob sua tutela. Assim, nos governos militares, no governo militar do presidente Arthur da Costa e Silva, foi criada uma Assembleia Constituinte, foi convocado o Congresso Nacional para deliberar sobre uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1967. Essa Constituição de 1967, assim como as outras constituições republicanas do Brasil, garantia o regime presidencialista, republicano e a federação dos estados brasileiros, certo? É uma Constituição que deixa bem claro que queria limitar qualquer tipo de tentativa de golpe de Estado por poderes paralelos comunistas que atuavam no Brasil naquele período. O contexto era formado por guerrilhas em todo o Brasil, guerrilhas financiadas por capital soviético ou chinês e até cubano. Vivíamos o período do contexto da Guerra Fria, em que o mundo livre lutava contra ditaduras opressoras comunistas. Então a Constituição de 1967 traduz bem isso no Brasil. As eleições, durante um bom tempo, eram indiretas. Apenas quem escolhia o presidente era o colégio eleitoral, formado por deputados
de 2 partidos ainda, era o bipartidarismo. Arena, o partido da situação, e o MDB, o partido da oposição. Assim, o Brasil passa por uma Constituição que garante as liberdades civis, porém reprime qualquer tipo de revolta ou de crime contra a pátria, que era crime contra a segurança nacional, que podia ser punido até com a morte, certo? E os tribunais militares também julgam civis que estivessem envolvidos em crimes contra a pátria, né? Crimes contra a segurança nacional. Todo tipo de ameaça à liberdade do brasileiro passa a ser coibida na Constituição brasileira, certo? Os governos militares no Brasil tinham total direito de estabelecer atos institucionais que eram incorporados à Constituição. Só tinham medo dos atos institucionais, principalmente o famoso AI-5, que suprimia liberdades individuais de quem era considerado terrorista, quem lutava contra o Estado brasileiro. Só tinha medo quem estava envolvido em atos de terrorismo, em atos contra o Brasil. Ok? Essa Constituição perdurou até 1988. Em 1985, nós temos a volta da redemocratização, que aconteceu de forma lenta e gradual a partir do governo de Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo. Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, que não pôde assumir porque faleceu por motivo de doença. E daí nós temos o governo de José Sarney. Durante o governo de José Sarney, foi estabelecida uma Assembleia Constituinte, que foi formada em 1986 e perdurou até 1987. E daí ela vai elaborar a nova Constituição, que é a Constituição de 1988, que perdura até os dias atuais. Essa Constituição brasileira, ela teve influência de diversos partidos, diversos segmentos ideológicos. O Brasil vivia a redemocratização, então por isso nós tínhamos uma infinidade aí de partidos. Em torno de, na época, 17 partidos políticos. E partidos comunistas estavam liberados agora, né, com essa redemocratização. Então nós temos muitas características dessa Constituição que acabam querendo abarcar todo tipo de direitos, porém sem regulamentá-los. Essa foi a grande falha da Constituição de 1988. Muitos e muitos direitos, porém sem regulamentação. Então, até os dias de hoje, é preciso fazer reformas para regulamentar direitos. Vejam a reforma da Previdência, tentando atualizar o direito. Nós precisamos ter uma reforma penal, que ainda existe o Código Penal, que é de 1934. Então, todo tipo de garantias perante a lei foi abrangente, foi popular e abarcava a maior parte da população. Porém, a falha é que vários dispositivos da lei ainda não são regulamentados. Não houve ainda uma votação no Congresso e no Senado para regulamentar essas leis. Por isso, tantas reformas precisam ser feitas a fim de regulamentar dispositivos da lei e atualizar a Constituição, que em muitos pontos, de acordo com novas tecnologias, está totalmente desatualizada. Então, eu vou ficando por aqui. Sejam muito bem-vindos na plataforma Apoiadores Brasil. Teremos outras aulas. Eu agradeço a audiência de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.